E vamos falar rapidamente de alguns erros que você pode cometer, ou a sua equipe pode cometer, na área de vendas em geral. Por quê? O seu processo de vendas, ele começou quando você definiu o seu público-alvo, e o segmento onde você ia atuar. O seu processo de vendas, ele começou lá. E como a gente já falou, né, em algumas outras aulas, existem 5 macroprocessos de gestão de clientes. O primeiro foi esse, o segundo que você está vendo agora é a divulgação do produto, mas você pode cometer alguns erros em cada etapa desses processos que são importantes para o seu negócio. E aqui algumas dicas para minimizar a possibilidade de você cometer esses erros, tá? Uma delas, um erro comum é deixar de agregar valor ao produto comercializado. Um cliente, ele não busca apenas preço, né? Ele quer uma solução para o problema. E assim, não é deixar apenas de agregar o valor, é deixar de informar, ser muito claro em quais são esses benefícios para o seu cliente. Qual é o valor que você está entregando para ele? Porque muitas vezes o seu produto tem valor. Você só não encontrou uma forma ainda de deixar isso muito claro para o seu público, né? Que vale a pena para ele comprar de você, adquirir o seu produto ou o seu serviço e não do seu concorrente. Um outro erro muito comum é não saber ouvir o cliente. E não saber ouvir o cliente não é questão de o cliente tem sempre razão, não é nada disso. Não saber ouvir o cliente pode te dar diversos insights sobre o seu produto ou serviço. É o cliente que vai te dizer onde são os teus gaps. Por que você não consegue mais clientes? Ou por que o cliente não volta a consumir de você depois que ele consumiu uma primeira vez? É o cliente que vai te dizer isso. Não tem como você ter uma bola mágica ou contratar um consultor com uma bola mágica. É um processo que, se bem implantado, você vai regularmente, com uma pesquisa, entrevista, existem diversas formas de fazer isso, ouvir o seu cliente. E ouvindo ele, você vai conseguindo refinar o seu produto, seu serviço, sua área de relacionamento, a sua comunicação com o cliente, os insights de o que ele precisa e como ele gostaria de receber, preço, entrega, tudo. Mas você precisa criar esse processo. Eu ia falar a palavra hábito, mas não é hábito. É criar esse processo de ouvir o seu cliente. Quando você cria esse processo de ouvir o seu cliente, ninguém te segura mais. Não tem concorrente que pode te segurar. Por quê? Porque o cara que vai comprar de você, ele está dizendo o que ele quer, como ele quer e o que você está deixando de entregar para ele e deixa o seu produto ou serviço menos atraente. Então, ouça, escute o seu cliente, porque é ele que vai fazer o seu negócio crescer e prosperar. E daí, quando um outro insight, né, que quando a gente pergunta, né, faz uma pesquisa, a palavra que surge é falar demais, né? Empresas ou vendedores falam demais. O problema na comunicação não é falar demais, é falar o que não é necessário. O seu cliente, ele tem um tempo para ele, para qualquer ser humano, é o que a gente tem de mais valioso. Então você não pode pegar, e não é nem emprestado porque você não vai devolver depois, é você tomar o tempo do seu cliente sem entregar algo de valor para ele. Então, numa visita, numa reunião, num telefonema, seja o que for, o que você está entregando de valor naquele momento. Por quê? Porque senão se torna maçante, cansativo para o seu cliente te ouvir. E daí, em algum momento, ele vai falar: não, não quero, não vou atender, não vou clicar no link, não vou ver o seu vídeo, não quero agendar a reunião. Por quê? Porque é um tempo precioso para ele que não agrega valor. Então, tire tudo dessa sua comunicação com o seu cliente que não agregue valor para o seu cliente. Deixe de falar demais. E você tem que conhecer muito bem os seus produtos ou serviços. E quando eu falo muito bem, os vendedores, a sua equipe de venda,
A sua empresa, ela precisa saber exatamente o que ela entrega ou não de valor para o cliente. Entende o que eu quero dizer? Não só os seus vendedores, porque não só eles vão em algum momento atender o seu cliente. Em algum momento, o seu cliente vai falar com a operação, o seu cliente vai falar com o financeiro, o seu cliente vai falar com outras áreas da sua empresa que não são exclusivamente pessoas da área comercial. E todas essas pessoas, todos esses contatos que o seu cliente tem dentro da sua empresa, eles fazem parte do que muitas empresas ou metodologias chamam de pontos de agregação de valor. Então, durante a experiência do seu cliente na sua organização, você tem que ter mapeado onde são e quais são os pontos dessa experiência do cliente que agregam valor para ele. E esses pontos que agregam valor para o seu cliente, esses pontos no fluxo de valor para o seu cliente, todo mundo tem que estar preparado para atender bem e saber o que eles podem entregar ou não de valor para o seu cliente. Bacana? Último, quando possível, você tem que dar um atendimento personalizado para o seu cliente. E um atendimento personalizado, nada mais, não é você colocar uma pessoa para atender ele, é ele ser atendido da maneira que ele gostaria. Tem clientes que adoram um atendimento eletrônico, rápido, direto, fácil. Tem clientes que não. E você vai colocar numa balança o quanto você consegue equilibrar essa personalização para o seu cliente de uma forma que seja viável economicamente para você, que agregue valor para o seu cliente e que ele veja isso como um benefício positivo, um benefício que faça com que ele fique na sua empresa, que ele não queira ir para o seu concorrente, que ele veja isso como um diferencial. Se você conseguir fazer isso de uma forma com esses 3 pontos, né? Agregar valor, seja economicamente viável para você e o seu cliente ele veja isso de uma forma muito positiva, veja que você realmente atende ele da maneira, ou se comunica com ele da maneira que ele gostaria, dificilmente a sua organização, o seu produto ou serviço, ele não vai conseguir se destacar perante seus concorrentes.